Imagine caminhar por entre pessoas da sua idade e perceber que, por alguma razão, você parece não ter sido tocado pelo tempo da mesma forma que elas. Os olhares se voltam, os comentários se repetem. Você não aparenta ter essa idade, mas o que poucos sabem é que isso não é apenas um elogio estético, é um reflexo simbólico, um espelho da sua alma revelando algo muito mais profundo. Carl Jung nos ensinou que a aparência é apenas uma manifestação exterior de realidades internas que ainda não foram totalmente compreendidas. Quando a juventude se mantém, mesmo com o passar dos anos, é como se o inconsciente estivesse tentando contar uma história sobre você. Uma história de energia vital não reprimida, de arquétipos que ainda dançam em sua psique com a leveza do que não foi negado. Essa aparência jovem pode ser o resultado de um pacto silencioso que sua alma firmou com a vida. A decisão de não se tornar amargurada, de não congelar diante da dor, de permitir-se continuar aprendendo, sentindo e renascendo, mesmo após cada perda. Em um mundo onde o envelhecer muitas vezes vem carregado de dureza, de rigidez e de desapego da criança interior, parecer mais jovem do que se é pode significar que essa criança ainda vive dentro de você, não como uma fuga da realidade, mas como um portal para o que Jung chamava de individuação, o processo profundo de tornar-se quem você realmente é. Quando o corpo preserva a juventude, é sinal de que a alma talvez tenha aceitado melhor o fluxo da existência. Não se trata de negar o tempo ou lutar contra ele, mas de viver em consonância com o que é verdadeiro dentro de si. Quantas vezes você se sentiu deslocado em ambientes onde a amargura imperava? Quantas vezes percebeu que sua leveza incomodava? Há um motivo para isso. A energia que te mantém jovem é a mesma que muitas pessoas enterraram sob camadas de frustração, expectativas quebradas e negação do próprio self. Jung diria que a juventude visível é o reflexo de conteúdos inconscientes ainda vivos, ainda não esquecidos, ainda não sacrificados no altar da conformidade. Quando você preserva o brilho no olhar, a espontaneidade nas atitudes e a curiosidade de uma alma que ainda quer descobrir o mundo, você encarna o arquétipo do eterno jovem, aquele que desafia a ordem previsível da velhice emocional. Mas atenção, isso não significa imaturidade. Significa que você escutou o chamado interior para continuar desperto, inteiro e sensível, mesmo quando tudo ao redor dizia para endurecer. Portanto, se você parece mais jovem do que sua idade, talvez esse seja o sinal mais claro de que sua alma ainda pulsa com intensidade, autenticidade e presença. E acredite, isso não é obra do acaso. Isso é a sabedoria do inconsciente gritando que você ainda tem algo a viver, a transformar, a ensinar, algo que o tempo cronológico ainda não conseguiu aprisionar. E talvez, justamente por isso, você esteja aqui. Porque, no fundo, sabe que há um propósito maior nesse fenômeno. Um significado espiritual que Jung nos convida a explorar juntos, agora. Carl Jung identificou dentro de nós uma força psíquica conhecida como arquétipo do puer aeternus, o eterno jovem. Esse não é apenas alguém que evita responsabilidades, ou quer viver como adolescente para sempre. É um símbolo poderoso da vitalidade interior, da liberdade e da esperança. Quando você aparenta ser mais jovem do que sua idade, pode ser que esse arquétipo esteja atuando fortemente em sua psique. Seu corpo responde à alma que se recusa a se tornar rígida, amarga ou vencida pelo tempo. Não é mágica, nem genética, isolada. É energia psíquica em movimento. Essa juventude exterior é muitas vezes o reflexo de uma juventude interior mantida viva. Jung dizia que o corpo é a sombra visível da alma. Quando a alma se nutre de verdade, criatividade e significado, o corpo responde com leveza. O riso continua fácil. O brilho do olhar permanece. A curiosidade não se esgota. Isso é muito mais do que aparência. É um tipo de coerência interna, onde o que você sente e vive tem uma ligação íntima com o que você expressa fisicamente. Mas essa força não é isenta de dor. Manter-se espiritualmente jovem exige coragem para desafiar padrões, para não se contaminar com o cinismo da maioria,
para continuar sentindo em um mundo que prefere a anestesia. A juventude psíquica não é sinônimo de ingenuidade, mas de coragem para manter o coração aberto. E essa coragem, embora invisível aos olhos comuns, desenha marcas sutis no corpo, não como rugas, mas como luz. O indivíduo que cultiva o eterno jovem dentro de si permanece criativo, disposto, curioso, e isso gera uma energia que atrai, que encanta, que interrompe o ciclo automático da vida. Essa energia é reconhecida até mesmo por estranhos, que não conseguem explicar por que você transmite leveza e presença ao mesmo tempo. Jung diria que isso é o inconsciente manifestando saúde através da imagem. Portanto, parecer mais jovem pode ser o sintoma exterior de uma alma que não foi mutilada pela repetição e pela negação de si mesma. Você se permitiu continuar vivo, e isso se tornou visível. Mas isso também carrega uma missão, a de inspirar os outros a se reconectarem com essa parte essencial que eles mesmos deixaram morrer. Parte 2. A sombra da juventude. Os desafios, ocultos de parecer jovem. No entanto, Jung nos alertava. Tudo aquilo que é luz projeta uma sombra, e parecer mais jovem do que se é pode despertar reações ambíguas. A leveza que você carrega pode incomodar aqueles que estão presos em estruturas psíquicas rígidas. Você pode perceber olhares de julgamento, comentários disfarçados de elogio e até mesmo rejeições silenciosas. Isso acontece porque, ao exibir vitalidade, você inconscientemente expõe a estagnação do outro. A juventude aparente pode ser um lembrete doloroso para quem abandonou seus sonhos. E, segundo Jung, aquilo que reprimimos em nós mesmos tende a se manifestar em nossos julgamentos sobre os outros. Assim, a pessoa que critica sua aparência jovial pode estar, na verdade, expressando frustração com sua própria desconexão interior. Seu rosto se torna um espelho que ela evita encarar, mas não se trata de esconder sua luz para não incomodar. Jung dizia que o caminho da individuação exige integridade, ser quem se é, mesmo que isso provoque. Aceitar a rejeição como parte do processo é uma das lições mais duras da jornada do self. E, curiosamente, essa maturidade emocional só aprofunda ainda mais a beleza que você carrega. Porque a alma que aprendeu a se manter inteira diante da crítica exala uma força que o tempo não apaga. Parecer jovem em um mundo adoecido pelo estresse, pelo excesso e pela pressa é, de certa forma, um ato de rebeldia espiritual. É como se sua alma dissesse: eu ainda estou viva e me recuso a ser esmagada. Essa energia perturba os que se renderam, e por isso você precisa estar preparado para sustentar essa diferença, não como um fardo, mas como um dom. Sombra, portanto, não anula o dom da juventude. Ela apenas revela o seu custo, a solidão ocasional, o julgamento alheio, o papel de espelho involuntário. Mas, segundo Jung, quando enfrentamos essas sombras, transcendemos, e sua juventude, então, deixa de ser apenas algo que se vê, torna-se uma presença transformadora. Parte 3. O corpo. Como reflexo da alma. Integrada, Jung defendia que o corpo físico é influenciado profundamente pelos conteúdos do inconsciente. A saúde, a aparência e até a longevidade são respostas psíquicas. Quando há integração entre o consciente e o inconsciente, o corpo manifesta a harmonia. Isso significa que a sua aparência jovem pode ser o resultado natural de um processo interno de equilíbrio emocional e espiritual. Pessoas que passam pela individuação, esse caminho profundo de se tornar quem realmente são, tendem a carregar menos máscaras, menos tensões internas, menos culpas não resolvidas. E com isso, o corpo se torna mais leve. Menos peso emocional resulta em menos peso físico, menos rigidez muscular, mais brilho natural. A juventude deixa de ser um esforço e passa a ser um estado de ser. A repressão emocional, por outro lado, cria tensões. O que você não expressa se manifesta em doenças, em fadiga, em aparência cansada. A alma que não tem espaço para ser vivida se vinga através do corpo. E por isso,
Quando você parece mais jovem, é sinal de que sua alma teve espaço, que você não negou sua essência, que você se permitiu viver com verdade. Claro, ninguém está isento das marcas do tempo, mas Jung não falava de aparência, no sentido superficial. Ele falava de expressão. E quando você vive com coerência, sua expressão permanece viva. Os olhos continuam atentos, a voz permanece firme, a postura transmite presença. Isso é juventude na linguagem da alma. Seu corpo está, portanto, contando ao mundo a história da sua integridade. Não se trata de estética, mas de energia vital fluindo com liberdade. Isso é espiritualidade encarnada, algo que Jung considerava essencial para a totalidade do ser humano. Parte 4. A missão espiritual de parecer. Jovem parecer mais jovem do que a idade cronológica não é um privilégio aleatório. Segundo Jung, tudo o que nos diferencia carrega um chamado. Há algo que você deve comunicar, expressar, transmitir. Sua aparência não é apenas sobre você. Ela é parte de um símbolo coletivo. Uma mensagem viva para o inconsciente dos outros. Uma fagulha que pode despertar quem está adormecido. A sociedade muitas vezes nos empurra para arquétipos de envelhecimento marcados por desistência, rigidez e isolamento. Mas você, ao parecer mais jovem, oferece uma alternativa silenciosa, a possibilidade de um envelhecimento com alma. Você mostra que é possível amadurecer sem perder o encanto, evoluir sem endurecer, caminhar sem esquecer como se voa. Isso inspira, isso provoca, isso transforma. E é exatamente aí que sua missão começa. A juventude que você carrega pode ser canalizada para curar, para guiar, para acolher. Carl Jung acreditava que todos temos uma função dentro do inconsciente coletivo. Talvez a sua função seja ser farol, mostrar com sua presença que é possível viver com leveza, mesmo diante das perdas e das dores. Mas para isso é necessário se comprometer com a verdade, com o autoconhecimento, com a integridade. Parecer jovem não pode ser apenas uma vantagem estética, precisa ser também um convite silencioso à profundidade. O corpo jovem chama a atenção, mas é a alma desperta que transforma. E Jung nos ensinava: onde há transformação, há cura. Por isso, use esse dom com consciência. Você não foi poupado pelo tempo por acaso. Foi chamado a ser sinal, a ser símbolo. E símbolo, na linguagem de Jung, é ponte entre o mundo visível e o invisível. Sua juventude é essa ponte. Por fim, Jung dizia: o privilégio de uma vida é se tornar quem você é. Se você parece mais jovem, talvez já esteja nessa jornada. Talvez sua alma já tenha escolhido não se corromper, não se enrijecer, não se esconder. Mas essa jornada não tem fim. A cada fase da vida, novas máscaras caem. Novas partes de você pedem para emergir. E isso sim é o verdadeiro rejuvenescimento, o de dentro para fora. Enquanto a maioria corre atrás de juventude artificial, você já a carrega no olhar. E isso não vem de fora. Isso vem de dentro, da coragem de se encarar, de curar feridas antigas, de acolher sua história sem se prender a ela, da leveza de ser inteiro, mesmo com cicatrizes. Isso é individuação, isso é alma viva. Sua aparência não é apenas genética, é resultado de escolhas espirituais, de movimentos internos, de fidelidade ao seu self. E essa fidelidade tem um preço, mas também um presente. Você se torna cada vez mais você, e isso é irresistivelmente jovem. Talvez agora você entenda por que se sente deslocado em alguns ambientes. Porque sua energia é percebida como diferente. Isso não é defeito, é sinal. Você está vivendo em sintonia com algo maior, mais profundo, mais verdadeiro, e essa jornada não termina aqui. Ela apenas se aprofunda. À medida que avançamos na compreensão dos recados silenciosos da alma, é impossível ignorar que esses cansaços que nos visitam não são apenas sintomas físicos, mas mensagens espirituais codificadas. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente fala em símbolos, e o esgotamento é um dos mais potentes deles. Não é à toa que muitas vezes, quando insistimos em caminhos que não são nossos, o corpo se recusa a seguir.
Ele adoece, se cansa, estagna. E esse cansaço, longe de ser um inimigo, pode ser o início da nossa cura, o começo do reencontro com aquilo que verdadeiramente somos. Reflita por um instante. Quantas vezes você já sentiu uma exaustão que não se explicava mesmo após descanso? Quantas vezes o seu coração pediu silêncio, mesmo quando o mundo exigia barulho? Esses não são momentos para ignorar. São momentos sagrados, onde o inconsciente grita por uma mudança de direção. Jung dizia que somente aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Isso significa que ignorar a própria essência é adoecer devagar. O cansaço é o alarme que nos desperta antes do colapso total. E quando você decide escutar esse chamado, quando enfim aceita que precisa parar, observar, mudar, algo mágico começa a acontecer. A alma começa a respirar. A energia retorna. As coincidências significativas, que Jung chamava de sincronicidades, passam a surgir como confirmações do universo de que agora você está no caminho certo. Não se trata de sorte, mas de alinhamento entre o que se sente, o que se pensa e o que se vive. Essa congruência é o verdadeiro descanso, e ele não vem do sono, mas da paz interior. Portanto, não subestime os sinais. Quando o Senhor quer nos falar, Ele nem sempre usa palavras. Às vezes usa o silêncio do corpo, a fadiga inexplicável, os dias cinzas que nos forçam a olhar para dentro. E se você tiver a coragem de escutar essa linguagem profunda, será capaz de romper ciclos, curar feridas e encontrar um sentido muito maior para a sua existência. Lembre-se, o cansaço pode ser o portal que separa a vida automática de uma vida consciente. Se este conteúdo ressoou com a sua alma de alguma forma, considere se inscrever no canal Denominador em Comum. Aqui, mergulhamos juntos nas profundezas da psique, sempre guiados pela sabedoria de Carl Jung e pela busca sincera por autoconhecimento. Curta este vídeo, se ele te tocou, e compartilhe nos comentários. Você tem sentido esses cansaços misteriosos? Vamos conversar sobre isso. Talvez a sua história possa iluminar o caminho de alguém. Afinal, quando uma alma desperta, ela inspira muitas outras a acordarem também.